Canal Prex FC no YouTube, trazendo um grande convidado aqui conosco para falar um pouco da volta do futebol, depois dessa paralisação que nós tivemos aqui em São Paulo, para a gente entender um pouquinho como é que os jogadores retornam ao nível de competição. E o nosso convidado é o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico de futebol do Palmeiras. Tudo bem, Daniel? Prazer imenso tê-lo aqui conosco no canal e é uma honra conversar contigo. Um grande abraço. Um abraço a todos que nos acompanham. Vai ser um prazer a gente resenhar sobre esse regresso aí do futebol nesse momento de pandemia. Então, só para falar um pouquinho do Palmeiras, como é que você reencontrou o grupo e, ao mesmo tempo, você vê o grupo em condições físicas ideais para voltar ao nível de competição? Os atletas são bastante conscientes, né, em termos de execução das atividades, né? Isso facilitou muito no momento de paralisação e nos treinos em casa. A gente criou um modelo de treinamento virtual, online, de acompanhamento em tempo real, e os atletas também faziam treinamentos paralelos orientados pelos profissionais do clube. E no momento do regresso, a gente surpreendeu positivamente, né, com uma perda bem reduzida das questões neuromusculares, uma perda também muito abaixo daquilo que se imaginava nas questões cardiorrespiratórias, porém a perda, né, principalmente dos aspectos técnicos ali, do gestual, do controle de movimento, né? Então a gente acredita ainda que necessitaríamos de algumas semanas para ter um ápice de desempenho, normal pelo um grande período aí sem treinar futebol especificamente, como nunca vivido aí anteriormente nas nossas gerações. Agora, Daniel, se isso tivesse vindo depois das férias, por exemplo, pós-dezembro ali, se a pandemia começasse em janeiro e fosse uma sequência sem a temporada, sem os 3 meses de temporada que nós tivemos, seria ainda mais difícil? Ou aqueles 3 meses de competições parando só no dia 15 de março aliviou um pouquinho esse prejuízo? Bem observado, a gente percebeu que esse período, né, de atividade até o mês de março facilitou para que o atleta gradativamente adquirisse condicionamento. A gente tem uma legislação que obriga que o atleta de futebol tire 30 dias de férias. Então, é um período para o atleta se restabelecer física e mentalmente. Porém, há uma queda, uma perda de desempenho com essa inatividade. Porém, esses 3 meses de atividade nesse ano de 2020 facilitaram que o atleta, nesse momento de inatividade, ou seja, de treinamento específico de futebol, recobrasse através de treinamentos físicos, né, voltados para a nossa realidade, voltassem no nível mais próximo daquilo que seria até imaginado sem esse treinamento aí de 3 meses antes, sem dúvida. Nós temos alguns jogadores aí que estão testando antes de treinos e antes de jogos, e alguns têm dado positivo. Eu sei que a divulgação de nomes vai de qualquer clube, mas o Palmeiras está com algum jogador em relação a esse problema para essa reestreia no Campeonato Paulista? Então, a gente tem por hábito não divulgar os nomes, né? Essa é uma questão pessoal do jogador, até por uma questão de ética médica, né? Mas eu acho que enquanto o vírus estiver circulante na nossa sociedade e a gente não tiver a cura definitiva através da vacina, todas as pessoas estarão sujeitas a adquirirem o vírus, né? A gente sabe que a grande parcela da população ela se apresenta assintomática, outra parcela significativa tem sintomas bem reduzidos, uma minoria, né? Porém, um número considerável pela transmissibilidade e pelo número também, né, de pessoas contaminadas, aí tem um quadro mais grave, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que avaliar dia a dia, a todo momento, e isso é bastante mutável, será bastante mutável ao longo da temporada. Mas o Palmeiras vai ter algum jogador ausente por causa de Covid? Isso você poderia dizer, né? Apenas como curiosidade, por exemplo. Isso depende muito, Alexandre, por conta do quê? Porque a gente faz testes a cada 48 horas, né? Mesmo estando aí a 48 horas do jogo, isso significa que alguns atletas podem ainda apresentar quadros positivos. Então, é uma exigência dos campeonatos, principalmente da Federação Paulista de Futebol, a testagem periódica desses atletas. Então, a gente não pode afirmar.
até os momentos que antecedem o jogo, a gente tem que estar de prontidão, sempre tentando minimizar os quadros, sempre tentando ter uma conduta aí de vigilância sanitária para que a gente minimize a possibilidade de contágio, não só de jogadores, como de membros, né, de comissão técnica, funcionários e colaboradores. Como é que você vê o pensamento dos atletas que terão jogos agora, quarta e domingo, pelo menos até fevereiro do ano que vem? Ainda mais se o Palmeiras for avançando, né, nas principais competições de mata-mata, por exemplo. Você acha que o corpo aguenta? Vai ser um desafio, né? Hoje, inclusive no pós-treino lá na academia de futebol, né, a gente tem as reuniões do núcleo de saúde e performance, e o comentário, né, entre os fisioterapeutas, os médicos, o fisiologista, os profissionais da área da saúde, seria o enorme desafio que nós teremos ao longo dessa temporada. A tabela da primeira fase da Libertadores já saiu, né, com os 4 jogos restantes, e a gente imagina aí também que em breve a Copa do Brasil já comece também a encaixar seus jogos. Então nós não teríamos semanas inteiras de treinamento, todas as semanas até o final do ano, inclusive com jogos aí entre o Natal e o Réveillon e o Ano Novo, né, semanas preenchidas com jogos meio de semana e final de semana. Isso vai ser um desafio no aspecto de recuperação, de treinamento, de rodagem do elenco. Então, é uma situação inusitada, mas que a gente também está preparado, visando aí utilizar os recursos que a Academia de Futebol e a Sociedade Esportiva Palmeiras nos oferecem, e também de acordo com aquilo que os atletas têm apresentado em termos de adesão aos trabalhos. Quando você tem essa volta depois de uma parada aí de quase 4 meses, você, como um científico, junto com o teu departamento, vocês estão preparados para jogadores que possam apresentar lesões musculares em razão dessa maratona? Já, por exemplo, vocês ficam pensando assim, vocês avisam a comissão técnica, o Luxemburgo, ó, pode contar com o risco de pelo menos 10% do elenco, 15% do elenco com lesão muscular até dezembro. Existe mais ou menos uma possibilidade de fazer esse tipo de projeção, ou tudo depende do esforço do atleta durante as competições? É bem observado, isso é uma questão assim, multifatorial, o aspecto de lesão. A gente sabe que possivelmente o atleta terá uma suscetibilidade, uma predisposição maior pela lesão, pelo tempo grande sem treinar futebol, né? Por mais que os aspectos físicos tenham sido preservados, o jogo de futebol ele tem bastante imprevisibilidade, aleatoriedade, de movimentos assim, teoricamente, sem um nível de um nível involuntário. Isso vai acabar gerando lesão, porque o que vai proteger o atleta são os movimentos específicos, jogar futebol. Então, principalmente nesse primeiro momento. A gente não vai trabalhar com os números nesse momento, mas à medida que a temporada for se desenrolando, nós mapearemos as cargas, nós mapearemos os níveis de fadiga dos atletas. Aí sim nós poderemos ter uma previsão de como será a rodagem desse elenco, de quais atletas possivelmente perderemos ao longo da temporada. Mas sim, eu acho que não só para o Palmeiras, mas para todas as equipes do futebol brasileiro, ainda mais com um calendário bastante apertado, a gente acredita no número mais acentuado do que em temporadas anteriores, isso normal, a ciência explica, e também aquelas pessoas que são envolvidas com futebol pela experiência já conseguiram imaginar tal cenário. Como um profissional na área de saúde e na área física, ô Daniel, você é a favor da volta do futebol? Ou você, lá no teu íntimo, pessoalmente, se você pudesse escolher, você não voltaria agora, já que esse é um debate que está acontecendo no Brasil inteiro? Não, eu acho que nesse momento eu sou a favor do regresso do futebol, sim, porque a gente já demonstrou que o futebol tem condições de fazer com bastante segurança sanitária, né, testagens periódicas, níveis de conscientização constante, não só dos atletas, funcionários, staff, mas também dos familiares. O futebol pode ser também um local para que a gente propague esses bons hábitos, né? A gente tem percebido um número muito baixo de contágio entre esses profissionais de futebol nos diversos clubes, e também sob o aspecto sob o ponto de vista econômico, né? Então o futebol também é um setor da economia, também precisa girar. Então, nesse momento de reabertura, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro,
que gradativamente as coisas têm se normalizado, né, ou dentro de um novo normal. Eu acho que voltar dentro de um protocolo rígido, com poucas pessoas, com essa questão sanitária bem definida, sem público, acho muito adequado, e até pelo momento também de entreter as pessoas que ainda têm opções de lazer bem reduzidas, seria a oportunidade de ficarem em casa e se entretendo. Você imagina que os atletas virão com tudo, como a gente está imaginando, por causa da energia reprimida, né? Aquela vontade, e aí daqui a pouco até correr errado ele corre. O jogador pode até correr errado querendo fazer tudo rapidamente. Existe um pouco dessa ansiedade? Vocês estão conversando sobre isso? Sem dúvida, o atleta está com essa energia aí um pouco reprimida, né? Mas a gente tem uma comissão técnica aí muito experiente, né? Liderada pelo Luxemburgo, com os trabalhos do Cupertino e do Andrei, né? Também com o Melo, justamente para poder conscientizar os atletas tanto dos posicionamentos, mas também da maneira ideal para dosar, sabendo que a gente tem nosso primeiro jogo aí um clássico, né? Contra um grande rival, então a gente tem que entrar realmente com a faca nos dentes nesses primeiros jogos aí para poder mostrar o que veio o Palmeiras nessa temporada 2020. Você não é jogador, mas você conviveu muito com ele. A saída do Dudu deixou uma lacuna aí no elenco? Vocês realmente, em todos os setores, não esperavam que ele pudesse deixar o Palmeiras agora? Bom, Pretzel, essa questão é mais técnica lá com o Vanderlei, né? Claro que é um cara muito agregador, né? É de grupo, uma figura emblemática, um ídolo, né? Mas é sobre as questões aí eu deixo mais para o Vanderlei aí, para a área técnica abordar essas questões. Mas a lacuna que eu perguntei para ti é sobre o ambiente, já que a convivência eu imagino que seja, né, muito grande. Até porque o Dudu estava completando quase 6 anos de Palmeiras, né? Isso hoje num grande clube no Brasil não é fácil, é uma vida no Brasil, porque os jogadores trocam de clube muito aqui, trocam, né, de clube rapidamente aqui no Brasil. É difícil você fazer um legado, apesar da qualidade que ele tem. Apenas isso, viu? Não quero te deixar em saia justa, meu caro Não, Daniel. Não quero te deixar em saia justa. não, mas justamente é um atleta, é um ídolo da torcida, né? E o ambiente é muito favorável, mas todos no grupo aí entendem também os seus anseios e desejamos sorte para ele nessa nova empreitada. Agora vou te perguntar o seguinte: eu entrevistei o Mauro Silva, que é da Federação Paulista de Futebol, e ele já antecipa que os campeonatos estaduais de 21 vão começar na sequência do final do brasileiro. Então, o brasileiro termina dia 24 de fevereiro. Então, vamos lá: 24, 28, dia 3 de março de 2021, os estaduais eles já vão ter início, com mais 16 datas. Você Sim. acha que é plausível, por exemplo? Porque eu tenho escutado muita gente falar o seguinte: os jogadores já tiraram as férias, mas você emendar aí, por exemplo, vamos lá, de julho até fevereiro, isso aí dá quase 8 meses. E aí tu emendar mais um calendário inteiro sem férias, é muito complicado de fazer esse tipo de coisa? É uma situação inédita, né? A gente sabe que em termos de legislação, né, os atletas realmente já tiraram as férias foram antecipadas. Só que a gente sabe também que o atleta precisa se restabelecer física e mentalmente. A temporada de 2020, que terminará só em fevereiro, ela terá uma sequência, conforme você falou, de 8 meses aí com jogos meio e final de semana. Vamos ter que avaliar essas questões para saber a melhor medida a ser adotada. É claro que o cenário ideal não seria esse, né? Mas a gente também entende as dificuldades de calendário, as necessidades econômicas. Vamos aguardar aí como é que será a manifestação desses atletas para saber quais serão as melhores medidas. Rodar elenco, utilizar talvez jogadores num primeiro momento que tenham atuado menos ao longo da temporada ou nos últimos jogos, não sei. É algo para a gente analisar mais lá para frente sobre essa questão. Ô Daniel, se joga muito aqui no Brasil mesmo, em termos de quantidade de jogos, ou você acha que o calendário ele é absolutamente normal para ser administrado? Não, se joga, isso é notório, se joga mais do que os nossos vizinhos sul-americanos, do que a Argentina, do que Chile, do que o Uruguai. Na Argentina, as equipes que chegam nas competições internacionais sul-americanas, elas não fazem 60 jogos ao longo do ano, né? O campeonato argentino ele tem 28 clubes e é o turno único, ou seja, tem 27 jogos, e mais as copas
que é só mata, não é mata-mata. Então, os clubes argentinos fazem em torno de 30 a 40 partidas aí ao longo do seu calendário nacional, diferentemente do nosso, que a gente faz 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, mais 18 rodadas do Campeonato Estaduais, mais a Copa do Brasil, uma equipe como o Palmeiras, que já entra nas oitavas de final, chegando até a disputa da final, mais 8 jogos. E aí, juntando com a competição internacional, que se chegarmos à final teremos 13 jogos, essa ultrapassaria os 70 jogos. Então, nem na Europa, equipes jogam 70 vezes, 80 vezes, como a gente tem visto no nosso calendário. Mas os profissionais brasileiros já estão habituados e a gente tem percebido gradativamente uma redução aí do número de lesões, um aumento do desempenho também, porque os profissionais brasileiros souberam se adaptar a essa questão, né? Não adianta a gente ficar só reclamando e não encontrar medidas aí para poder se adaptar a essa situação. Então, com o auxílio da ciência e da tecnologia, principalmente os grandes clubes têm sabido tirar proveito de uma situação que, teoricamente, seria adversa. Muito bom. Se você puder deixar uma mensagem para a torcida do Palmeiras, eu te agradeço aqui no canal, aproveitando essa oportunidade. Você imagina, então, que o Palmeiras volta muito preparado para encarar uma competição aí rápida, como é o final do Campeonato Paulista, e já emendando no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, para o nosso torcedor, a gente tem consciência da importância de estar representando a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é uma equipe que tem que entrar em todas as partidas para vencer, tanto jogos e também campeonatos. Então, mesmo ainda não estando numa condição ideal, mas estamos aptos a iniciar a competição, sermos competitivos e irmos em busca dos títulos necessários. Daniel Gonçalves, que prazer em conhecê-lo, te entrevistar pela primeira vez, coordenador científico do Palmeiras. Quando eu comecei, a comissão técnica, ela tinha um técnico, o auxiliar, o preparador físico, não tinha auxiliar de preparação. O treinador de goleiros, que ajudava na preparação física de vez em quando, né? E, cara, e mais um observador, que ia observar o adversário, ou ia no outro estádio. Então, eram 5, 6 integrantes, no máximo, né? Hoje a gente tem 30 numa comissão técnica. Entrevistar o coordenador científico hoje, o cara que é responsável por uma grande área, é importante também, né? É uma figura, né? O Sport Science, né? Ele é uma figura já implementada, bem difundida nas grandes equipes do futebol europeu. E o nosso papel aqui no Brasil é justamente fazer a adequação do fluxo de informações da comissão técnica, né? Porque existem várias ciências, vários saberes no futebol, que não são somente ciências da saúde, né? Medicina, fisiologia, fisioterapia, preparação física, nutrição já são bem estabelecidos, mas está caminhando também para estudos cada vez mais aprofundados nas questões técnico-táticas, análise de desempenho, que seriam as ciências matemáticas, e até mesmo a relação humana, em que a gente não pode negligenciar o aspecto da ciência social também no âmbito do futebol. Não querer ser um entendedor de todas essas áreas, meu papel é facilitar o fluxo das informações, fazer um meio de campo entre as áreas. Eu tenho também, para poder entender mais os problemas e os anseios dos treinadores, tem um curso também da CBF de treinador, de licença A, justamente para ter uma comunicação efetiva com o Vanderlei, com o Maurício Cupertino, com o Andrei. E também já atuei como preparador físico, além da minha formação em fisiologia. Então, eu consigo, então, assim, facilitar a minha atuação, escutando cada área, e a gente, através do contraditório, das discussões e das reuniões, tentar definir aquilo que é o melhor, de acordo com aquilo que é a cultura e o modelo de jogo do Palmeiras, que é uma equipe que tem que estar sempre em busca das vitórias e dos títulos. Quantos anos você tem, Daniel? 43. 43, é da minha geração, então. Parabéns, viu, por todo o teu estudo. Fez curso de treinador, então, para ter essa convivência com os profissionais, é isso? Muito legal. Exato. Não fiz com o intuito de me tornar um treinador de futebol, apesar de já ter praticado, né, como treinador de categoria de base, como auxiliar técnico de equipe de menor investimento, até mesmo no futebol feminino, né? Já atuei no futebol feminino, no âmbito de clube e também no âmbito militar. Mas a minha intenção do curso de aprimoramento é ter acesso à terminologia, o linguajar, entender os treinos, poder discutir, de forma que eu possa cada vez mais assessorar. Nosso papel é de coadjuvante, o protagonismo é do treinador, que toma as decisões, e dos jogadores. E a gente tem que auxiliá-los da melhor maneira possível, entendendo todos os problemas que esses profissionais vivem no dia a dia. Em algum momento o Luxemburgo já não te chamou para trocar uma palavrinha ou pedir alguma opinião? Nunca?
A gente aborda mais as questões físicas do jogo, fisiológicas, e a gente deixa isso aí mais a critério do Copertino, do Andreix, e principalmente da análise de desempenho, né? Que são especialistas aí nessa área. E quem é que vai decidir o título paulista com o Palmeiras? Ah, uma boa pergunta. Ele está preparado para todos que vierem aí. Eu acho que vai ser o São Paulo, viu? Acho que vai ser o São Paulo. É uma grande equipe, né? Mas em se tratando de grandes equipes e de clássicos, a gente pode esperar qualquer situação, né? A gente está sempre bem preparado para superar os obstáculos e qualquer adversário que seja. Hein? Felipe Melo está com 37 anos. Até onde ele vai, na tua opinião, Daniel? Agora, ele já jogando mais recuado, né? Tem uma menor exigência física, né? É um atleta que se cuida bastante. Você pode ver que o atleta está no peso, bastante massa muscular, ainda consegue manter os níveis de potência. É uma boa pergunta, porque o que limita a carreira de atleta não é só as questões físicas, mas também mentais, né? Até quando o atleta também consegue manter em alto nível aquela rotina que é bem sacrificante para o jogador. Muitas das vezes falam que o jogador ele é privilegiado, né? Porque tem os melhores salários, melhores hotéis, mas o treinamento é muito intenso, muitas vezes fica privado do convívio familiar, muita concentração. E hoje, por exemplo, um atleta de futebol ele faz um volume de 30 a 35 mil metros durante a semana, né? E jogando futebol com várias ações intensas. Isso fadiga muito o corpo e principalmente a mente. Eu acho que ele tem ainda muita linha para queimar, vai depender dele aí o quanto que ele vai conseguir se manter em alto nível. Cara, quando eu me formei em jornalismo, o jogador parava com 32, ele já estava considerado acabado já. 32. Hoje os caras jogam até os 40, É 41 uma aí. tendência, os atletas conseguirem aí chegar aos 40, né? A gente tem uma questão aí que é, por exemplo, a perda da massa muscular, ela acomete mais os atletas de potência, né, de velocidade. A massa muscular ela se perde nas fibras rápidas, primeiramente, né? Então, mas hoje com as técnicas de treinamento, principalmente treinamentos de força e potência, você consegue minimizar essa perda. Então, os atletas eles têm uma redução mais tardia. Qualquer pessoa ela tem a partir dos 30 anos uma perda de 1% aí de força a cada ano. Então, com 50 anos já perdeu pelo menos 20%. E se a pessoa não cuidar, vai perder 30, 40, 50. A mesma coisa o atleta. Então, alguns conseguem se adaptar, jogando em situações que são menos exigidas em termos de potência, intensidade, e outros conseguem fazer trabalhos também para reduzir essa queda. Então, acho que é uma tendência do futebol nos próximos anos, em ter cada vez mais atletas jogando em alto nível, com 40 anos. Vídeo aí que o Messi e o Cristiano Ronaldo já são atletas aí que mantêm alto nível de potência e com perto aí dos 35 anos. Se alguém te perguntasse, ô Daniel, vamos acabar com a concentração, você seria a favor? Olha, a concentração ela é válida também em muitos momentos, né? Porque ela não é só a recuperação física também, é recuperação mental. Então tem que avaliar momento a momento. Por exemplo, se você percebe que a tua equipe ela está fadigada sob o ponto de vista mental, aí é a questão do treinador juntamente com os atletas, e aí é uma divisão de responsabilidade, eu acho válido não concentrar. Isso várias equipes do futebol europeu fazem também, de chegar, de se apresentarem no dia do jogo, né? Agora, de acordo com a importância do jogo, do nível de fadiga, então é uma situação que tem que ser pensada caso a caso. Eu acho que tem suas vantagens e desvantagens, então tem que ser avaliado momento a momento, não está em cima do muro não, mas a gente não adianta assim falar a concentração ela é prejudicial ou é benéfica. Em muitos casos ela é muito benéfica, em outros, se você permitir que o atleta fique em família, conviva, e o atleta consiga repousar em casa, também é uma boa oportunidade. Eu me lembro que o Ronaldo Nazário veio para o Corinthians, e aí o Mano Menezes levou o Corinthians aqui para Itu, e eles ficaram uns 10 dias concentrados. No terceiro dia, o Ronaldo Nazário já dava discurso, já em cada entrevista, eles diziam, não dá para aguentar a concentração. Sei. Muito jogador hoje tem saudade da bola, muito ex-jogador, mas não tem saudade das Verdade. concentrações. Né? Verdade, então por isso que eu falei anteriormente do aspecto mental. Realmente a rotina do futebol é muito sacrificante, né? Os treinamentos, enfim, por exemplo, um atleta ele passa em torno de 1h30, 2 horas no campo de jogo. Mas as rotinas elas antecedem muito essas questões. O atleta chega aí pelo menos 1h30, 2 horas antes do jogo, do treino, perdão, e vai embora 1h30, 2 horas depois. Então o atleta está habituado a fazer uma rotina no clube de 5, 6 horas diárias, quando o treino é um período. Quando treina em 2 períodos, isso aumenta, ainda mais com as concentrações e etc.
Então é muito normal que o atleta passe na fisioterapia, faça o trabalho de força, faça os trabalhos preventivos, alimentação adequada. Então tem muita privação, sim, na sua rotina, ainda mais os tempos de confinamento. Então, se o atleta ele conseguir ter uma boa aceitação ainda sobre esses aspectos do futebol, ele aumenta com certeza a sua longevidade. Por outro lado, aqueles que ficam mais cansados e gradativamente vão perdendo aí o prazer em executar essa rotina e acaba abreviando a carreira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Excelência do Palmeiras, depois que foi reformado. Antes tinha um ginásio ali na academia de futebol, e aí demoliram o ginásio e construíram tudo isso que a gente vê hoje. Você considera que o Centro de Treinamento São Paulo, a academia de futebol hoje, do Palmeiras, perdão, ela é uma das mais modernas do mundo, um dos melhores centros do mundo? Porque eu, sinceramente, eu fiquei impressionado quando eu tive a oportunidade de percorrer as instalações. Sim, eu considero. Aqui no Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes e também verificar a estrutura também de clubes com os quais não trabalhei. Na América do Sul, acho que o Brasil é um país que está muito avançado nessas questões de ciência, tecnologia e de espaço físico, né? Em relação à Europa, a gente pode perceber clubes que têm espaços até mais luxuosos, mas que não são mais funcionais do que a academia de futebol, né? E em termos de processo, a gente consegue executar muitas ações que muitos clubes europeus não fazem. Alguns clubes podem fazer igual, agora melhor, e ter um espaço físico superior em termos de ciência, tecnologia, processo, eu não acredito. Eu acho que o futebol brasileiro está se desenvolvendo muito nessas questões e a gente vai lograr isso dentro de campo nas competições internacionais. A gente tem boas expectativas na Libertadores, também baseado nesses aspectos. Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado pela entrevista esclarecedora e que você tenha muito sucesso aí no teu comando, no comando da tua área e também nessa sintonia aí com a comissão técnica. Viu? Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Alexandre Pretzel, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí e muito obrigado e estou às ordens. Sempre um prazer, e é bom te ouvir, não só o treinador sempre. Hoje a comissão técnica tem 30, 40 pessoas e é bom te saber o que pensam vários profissionais de várias áreas hoje no futebol. Futebol não é apenas chutar a bola e tentar fazer o gol, é uma série de coisas hoje que envolve muitos profissionais para que os atletas possam estar bem. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like e também se inscrevam no canal para que a gente possa chegar aos 100 mil o mais rápido possível. Muito obrigado pela entrevista, Daniel. Um prazer imenso. Eu volto em outra oportunidade. Um grande abraço a todos. Saúde sempre. Abraço. Tchau.